Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as dimensões implicadas na questão de gênero e suas relações com a saúde. Essa aula é fruto de um projeto meu, professor Rodrigo Moretti, do Departamento de Saúde Pública, e da mestranda Luana dos Santos e a doutoranda Virginia Deportes, em seu estágio de docência. Teremos a colaboração, além da Virginia, da pós-doutoranda Bárbara Turati e do doutorando Dalvan Antônio de Campos, todos e todas experts nessa temática. Quando nós pensamos em termos de violência de gênero, particularmente, que é decorrente com toda certeza, e como nós vamos ouvir na sequência pelas entrevistas, nós estamos falando da caracterização de qualquer ato de agressão física, de relações sexuais forçadas e outras formas de coerção sexual, maus tratos psicológicos e controle de comportamento que resulta em danos físicos ou emocionais, perpetrado com o abuso de poder de uma pessoa sobre a outra, em uma relação marcada pela desigualdade e pela assimetria entre gêneros. A violência de gênero é a expressão máxima da desigualdade de gênero que nós temos na sociedade e da opressão, particularmente do feminino ao masculino. E a violência de gênero é uma relação de poder, portanto, e tem a ver com as diferenças entre as características culturais que são atribuídas ao masculino e ao feminino e das relações entre elas. Muito pouco as peculiaridades biológicas, as quais no fim são lidas a partir desses elementos, dessas características culturais. Em relação à violência, as mulheres são as mais atingidas, a ponto que muitas procuram o serviço de saúde, inclusive por conta dessas agressões. Mas nós devemos lembrar que a violência, particularmente a violência de gênero, é um fenômeno que, quando ele se torna visível, a parte oculta dele, que é só da relação, só dos parceiros íntimos, já acontece há mais tempo. Nenhuma violência de gênero começa automaticamente na violência física. Ela começa por níveis anteriores de violência psicológica e aí progressivamente o quadro vai se tornando cada vez mais presente e cada vez mais deletério, principalmente para as mulheres. E é muito presente nos serviços de saúde, mesmo que o profissional de saúde, às vezes por falta de preparo, não observe que a decorrência dessa relação opressiva ao feminino provoca esse tipo de violência nas pacientes, nas usuárias do serviço, mas também muitas vezes entre os próprios e as próprias profissionais de saúde. Nós temos um padrão, às vezes, de violência simbólica, ou na verdade de violência simbólica, que é conceituada por Pierre Bourdieu como aquela violência que o oprimido sente por medo do opressor. Então é aprendido a subjugação. E se nós formos transportar esses conceitos para a questão das mulheres, as mulheres aprendem a ser submissa aos homens. E com toda certeza, essa violência não está registrada em um extrato socioeconômico ou vinculada à questão étnico-racial, mas sim presente de maneira transversal em todas as classes sociais e em todas as raça/etnias da nossa sociedade. Nós temos também uma sociedade que, justamente por invisibilizar e não discutir seriamente essas questões, passa a relativizar a violência contra as mulheres, principalmente porque existem padrões sociais construídos, tanto do masculino quanto do feminino, que são oriundos da violência e são tidos como naturais e normais. Essas atribuições e distribuições de poder acabam sendo naturalizadas em esquemas de percepção que fazem com que as pessoas não percebam o que acontece nesse âmbito com as outras e às vezes consigo mesmo. Não é incomum o caso de mulheres que só vão perceber as relações tóxicas em que elas se inserem depois de muito tempo, que elas começam a perceber que aquele carinho e amor excessivo, na verdade, é violência e sim é risco. Maria Cecília Minayo, uma das grandes sociólogas da saúde, define que a noção do masculino como sujeito da sexualidade e do feminino como objeto
é de longa duração dentro da cultura ocidental, de forma que é um parâmetro, é um modelo estabelecido e que a gente deve romper, mas que com toda certeza está sedimentado dentro daquilo que automaticamente ou naturalizadamente nós tomamos como parâmetro nessa sociedade, até pensando que o homem é a referência. Né? Na medida em que, se a gente for pegar elementos como voto feminino, as mulheres no Brasil votam, têm direito a voto há menos de 100 anos, né? E efetivamente é muito recente eleições que elas votaram, né? Que as mulheres votam. A primeira deputada federal mulher no Brasil, ela é da década de 40, né? Então, de 1940, ela é da década de 1940. Então, quando nós pensamos nisso, e também, ao mesmo tempo que os homens recorrem menos ao serviço de saúde, morrem mais cedo, né, e que ao ponto de termos uma política nacional de saúde do homem, a gente começa a perceber como essas relações elas dividem as experiências de vida e as possibilidades, assim como as impossibilidades também de viver. E ao mesmo tempo justificam as violências, principalmente contra as mulheres. Os principais agressores das mulheres são seus maridos e ex-maridos, namorados e ex-namorados. 12 milhões de mulheres são vítimas de violação, violência e perseguição por seus parceiros, por seus relacionamentos a cada ano. É muita gente. Né? As mulheres têm 2 a 3 vezes mais probabilidade que os homens de experimentar lesão física advinda desse padrão de relacionamento e dessa violência. E 1 a cada 5 mulheres declara que já sofreu algum tipo de violência vinculada ao seu gênero. Num estudo realizado pela Organização das Nações Unidas em 2018, se apontou que 51% da população mundial é de mulheres, é composto por mulheres. Mas quando a gente pensa no trabalho realizado, o que é trabalho realizado? A soma do trabalho que se faz em casa, mais os cuidados às outras pessoas, mais o trabalho feito fora de casa, 70% do trabalho do mundo é feito por mulheres, né? E os 30% vinculado ao homem tem mais a ver com homens que trabalham fora de casa do que dentro de casa. E aí, ao mesmo tempo, apenas 10% do montante total do salário pago no mundo é destinado às mulheres. Elas realizam 70% do trabalho global, inclusive doméstico, né? E recebem apenas a cada 10 salários recebidos, 10% dos salários. Se for pensar em termos da posse dos serviços, dos meios de produção, dos estabelecimentos comerciais, as mulheres detêm apenas 1% dos meios de produção, os homens 99%. E em termos de cúpula do poder formal dos países, 4% apenas dos cargos de poder, seja no legislativo ou no executivo dos países em termo mundial, são ocupados por mulheres. Né? Quando a gente analisa a população pobre do mundo, 3/4 das pessoas pobres são mulheres e 2/3 das analfabetas também são. Né? Em outro estudo em que avaliou-se o trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes em suas casas, em 21 municípios dos estados do Pará, Maranhão, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, tanto com crianças de escolas urbanas quanto rurais, públicas e privadas, se descobriu que 81,4% das meninas arrumavam suas próprias camas e apenas 11,6% dos meninos. Né? Quando a questão era a execução de comida, 41% das meninas contra 11,4% dos meninos. Lavar pratos, 76,8% das meninas e 12,5% dos meninos. E trabalhos domésticos, 65,6% das meninas e 11,4% dos meninos. Deixando nítida a divisão de gêneros já desde a infância. Né? Quando a gente observa a questão da violência contra a mulher e o anuário da violência
de 2018 vai trazer para nós que em 2017 foram registrados, ou seja, tem muito mais que isso, mas registrados 61.032 estupros no Brasil, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Particularmente, 1.131 feminicídios, ou seja, aqueles assassinatos pelo simples motivo de serem mulheres, né? Nós tivemos 606 casos de violência registrados, de violência doméstica, tipificado pela Lei Maria da Penha, por dia no Brasil. E foram mortas 4.539 mulheres em 2017, o que é um quadro espantoso. Em relação aos estupros, nós tivemos, né, um outro levantamento de 2011 a 2014, um aumento de 9.816 casos de estupro para 15.670 em 2014 por um estuprador. E quando observado 2 ou mais estupradores, nós tivemos 1.570 estupros por mais de 2 pessoas para uma vítima em 2011 e 3.172 em 2014, mostrando um aumento significativo desses casos absurdos que ainda acontecem no Brasil. Ainda falando de estupro, 50,1% dos estupros de mulheres são realizados contra crianças e 19,8% a adolescentes, né? E desses casos, o que mais choca, além do estupro em si, é que 41,9%, quase 42% dos estupros são realizados por familiares dessas meninas e dessas adolescentes. E 23,8% são os próprios pais que estupram essas crianças. O local de estupro, a despeito do que se possa pensar, não é a rua. 63,8% desses casos são realizados dentro das suas próprias casas. Afinal de contas, quem as estupra são seus pais e familiares, na maioria das vezes. Numa outra perspectiva, a construção do homem, como também nós vamos ouvir particularmente, né, o doutorando Dalvan falando sobre isso, há uma construção social que coloca o masculino como oposição do feminino e ser homem é a oposição da mulher. E o homem tem características que são esperadas dentro desse padrão, que são as características da violência. O homem deve ser bruto, forte, agressivo, ter iniciativa sexual, viver mais na rua, gostar de trair, né? Todos esses elementos não são naturais e não são genéticos, eles são socialmente aprendidos pelas crianças. Só lembrar da divisão de trabalho doméstico entre crianças e adolescentes, como eu falei anteriormente. E os homens são estimulados a manifestar a sua virilidade, justamente rejeitando comportamentos que são lidos como feminino apenas por convenção social. A questão da passividade, da dependência, da sensibilidade, como se ser sensível fosse algo exclusivamente da mulher ou do feminino, né? E decorrente disso, o homem se cuida menos e cuida menos das outras pessoas, né? Então, se nós formos pensar o cuidado do homem consigo mesmo, vai falar muito do machismo dessa sociedade, como essas relações de gênero são construídas. Então nós vamos ter elementos de barreiras, particularmente para os profissionais de saúde, que são socioculturais, como os estereótipos de gênero, a questão do papel do provedor, o papel de cuidar no sentido de prover, mas não do cuidado físico, e o medo de descobrir que aquele homem está vulnerado por uma doença e que ele é fraco, né? Em termo institucional, a comunicação não vai ser um foco específico dos serviços de saúde, e nós temos também as próprias barreiras, né? Por exemplo, a questão de horário de funcionamento e também da não liberação dos homens para cuidar da sua saúde, e os homens mesmo se constrangem se eles tiverem que pedir o afastamento do trabalho para esse cuidado, né? Essa é uma temática muito ampla e por isso nós vamos ouvir essas 3 pessoas que são especialistas na área para entender um pouco melhor tanto como isso vai se construindo na sociedade, como também a relação com os serviços de saúde.
acho que a gente vive exatamente esse momento, assim, de identificação de alguns avanços, né, em relação a uma certa liberdade aí de atuação no mercado de trabalho, de uma certa autonomia, mas eu acho que com muitos desafios ainda, né, muitos desafios, inclusive nesses dois pontos, assim, né, em relação à atuação no âmbito do trabalho, em algumas, eu sempre brinco que algumas perguntas constrangedoras que não são feitas para os homens de uma forma muito clara, e claro que isso ainda é discutindo no âmbito dos privilégios, né? Porque se a gente pega mulheres negras de outra classe social, mulheres brancas de outra classe social, com diferentes intersecções, esses desafios aí ficam muito maiores, né? Então eu diria que é sempre esse discurso externo, pontuando, situando qual o lugar mesmo que a mulher ainda pode ocupar, tanto no ambiente externo como um todo, mas com predomínio da atuação no mercado de trabalho, no âmbito do mundo do trabalho. Que a gente discute muito pouco ainda os papéis internos, assim, né? Acho que, ao mesmo tempo que tem muitos avanços, assim, externos, e muito entre aspas, que foi o que a gente falou agora na pergunta anterior, eu acho que a gente discute ainda muito pouco os papéis sociais internos dentro de casa, né? De uma forma muito natural, a sobrecarga de trabalho no âmbito familiar continua, assim, muito da mulher, né, e esses papéis não identificados, não visualizados, né. Eu estava olhando esses dias uma reportagem sobre a produção das mulheres e dos homens na academia, né, que é nesse espaço onde a gente está. E daí a quarentena foi, ao mesmo tempo, um fator divisor de águas para os homens, que produziram muito e encheram seus currículos Lattes, e, ao mesmo tempo, para as mulheres, isso não aumentou, e muito pelo contrário, se divide e ainda diminui, né? Então, que relação é essa que a gente não discute ainda? Que a gente não discute ainda os papéis sociais dentro de casa, né? Como as pequenas tarefas familiares, enfim, da economia doméstica, né? Vive também um momento, né? Esses dias estava lendo que esse é o momento que nem na Grécia Antiga se contemplou tanto a estética e o corpo, né? Então eu acho que dentre milhões de coisas desse aspecto cultural, do quanto as mulheres disputam entre si, eu vejo que hoje tem uma narrativa do corpo, da corporeidade muito forte. Então, acho que esse é um ponto da disputa desse estereótipo corporal, de um padrão de beleza inalcançável, e daí o quanto isso também minimiza essa coesão social entre as mulheres, né, esse tipo de solidariedade, enfim, do lugar do outro, da outra. E também diria, acho que algumas reproduções de machismo entre as próprias mulheres, né? Sempre com esse discurso de pontuar a mulher como mãe, como um certo lugar de esposa, como um certo lugar de filha, como um certo papel de profissional, muito mais ligado a esse estereótipo da mulher, ou de quais padrões teríamos que responder enquanto mulheres, do que propriamente essas liberdades que fomos lutando ao longo do tempo. Ah, legal. Eu comecei a trabalhar com um tema desde a residência. Eu fiz residência no Hospital de Grande Porte, em Porto Alegre, e me incomodava muito esse aspecto de que as mulheres eram grande parte na assistência, enquanto profissionais da saúde, e quando a gente olhava para a gestão, aí num período de quase 20 anos, elas não estavam representadas. Mais 35 anos, acho que foi o recorte. Elas estavam entre 2, 3, o que dava uma porcentagem de 1 ou 2%, era muito insignificante. E daí o tema da residência foi esse, assim, então eu identifiquei, eu analisei os cargos de gestão, que na época eram 3, diretoria técnica, superintendência e tinha mais um que era financeiro, e as mulheres nunca chegavam, né, nesse ponto da gestão. E daí o tema do mestrado foi muito parecido, então eu peguei as gestoras de um nível intermediário também, né, de uma capital no sul do Brasil, e perguntei para elas como é que era um pouco das trajetórias, né, e ao mesmo tempo foi super engraçado, porque as coisas que eu identifiquei enquanto elementos dessa desigualdade de gênero, elas não apontavam. Então, assim, quando eu perguntei, vocês não acham estranho, né, que somos em grande maioria, tanto na assistência, quanto em um nível mínimo de gestão, e nunca chegamos na Secretaria de Saúde, por exemplo,
grande parte delas não tinha parado para pensar, assim. Então, estava há 10 anos na gestão e nunca problematizaram só termos 2 secretárias de saúde mulheres em nível municipal, né? E daí eu começava a entrevista. E dentre as coisas que elas nunca elencaram como impossibilidade desse cargo, surgiram 3 categorias maiores, que uma delas foi a maternidade. Então, a maternidade como um fator que ora possibilitava, ora impossibilitava a ocupação, né? Então, por exemplo, elas conseguiam chegar nesse nível de gestão na medida que os filhos eram maiores, que já tinham emancipado, ou aquelas que tinham uma rede. Então, diferentemente da paternidade, que não configurava a possibilidade desses homens estarem em outros lugares de gestão, para as mulheres, sim. A maternidade era uma questão que as diferenciava, né, enquanto possibilidade ou não. E outra coisa que me chamou também bastante atenção, Rodrigo, foi que elas colocavam a possibilidade de estar nesses cargos por terem características que elas se autodenominavam, se autojulgavam como características mais parecidas com os homens. Então, de uma forma muito corriqueira, elas falavam, olha, eu acho que eu ascendi enquanto profissional e estou na gestão porque eu sempre fui muito objetiva. Eu sempre fui meio homem. Elas falavam com muita clareza, né? Exatamente. Então, quando a gente para pensar no campo da saúde, né, de 70% a 80% somos mulheres em todas as formações, né, em grande maioria, na gestão isso não é representativo, não há uma representatividade, e mesmo quando há, os estereótipos de ascensão, de privilégios, são comparados com as masculinidades, com os homens. Inclusive o próprio assédio, o Rodrigo, que não era uma das perguntas principais da dissertação, mas que elas naturalizavam com muita facilidade, assim, já passei por alguma situação, mas é normal, né, somos mulheres, estamos acostumadas. Então, tanto o assédio sexual quanto o assédio moral é super naturalizado nesse campo, assim. Gosto de falar que eu tô falando desse espaço de uma mulher branca, de uma determinada classe social, que teve acesso, né, à graduação e etc. Então, isso a gente tem que entender no contexto brasileiro, que diferencia muito os nossos acessos, né. Então, o que eu vejo, assim, de uma forma geral, essa ênfase na saúde reprodutiva, eu diria, né, muito para além das mulheres, então, nesse afastamento de uma sexualidade ou da vida sexual como um todo, assim, né, desse lugar de desejo, desse lugar de que é um corpo desejante. Eu vejo que nesse aspecto da saúde, muito mais direto ligado à saúde reprodutiva e sexual, uma ênfase na saúde reprodutiva, como se nós pudéssemos pensar o corpo feminino ainda como aquele limitadamente quando um útero, né? Me choca quando eu vou numa consulta ginecológica ou que as minhas amigas compartilham comigo, que essa ênfase é sempre dada à saúde reprodutiva, né? Da mesma forma, por exemplo, quando a gente está beirando ali os 30 anos e começam aquelas perguntas constrangedoras em relação à maternidade, né? Então a gente vê ainda que há uma ênfase no serviço de si, ou na própria atuação profissional, enquanto uma saúde reprodutiva limitadamente quanto um útero, né? E ficam de fora muitas coisas. Então, somos corpos dóceis, né? Corpos acostumados a brincar com boneca, desenvolver esse instinto maternal, que inclusive elas falavam também, acho que eu fui gestora porque eu sou essa mãe, mas que também punir, então esses estereótipos que aparecem diretamente na infância, assim, né? Vejo que temos mais facilidades também em brincar com carrinhos e não assusta tanto do que meninos que brincam com bonecas, que é mais assustador ainda, né, na sociedade. E acho que sim, acho que somos criadas desde muito cedo a esse corpo que é educado para agradar, né, tanto enquanto gestos e muito mais termos esses comportamentos dóceis, amáveis, agradáveis, quanto um estereótipo mesmo, que daí toma essa forma de conteúdo, de material mesmo, né, aquele corpo aceitável. Dá para a gente correlacionar também com a politização da maternidade, né? Então, desde cedo, aprendemos como ser uma boa filha, como ser uma boa companheira, né? Esposa, enfim, isso nas relações heterossexuais, que também é super padronizado, e aprendemos uma certa forma aí de sermos mães mais tarde, ou de sermos profissional, e não é à toa que grande parte
dessas mulheres vão também para a área da saúde, né, e que identificam algumas quebras de paradigma quando vão para as áreas exatas, que também tem outros desafios, né, então, sim, tudo isso é reflexo dessa infância, né, que somos criadas a usar vestidinhos, rosinhas e sermos amáveis. É uma relação muito drástica, assim, porque somos também ensinadas desde cedo a não gostarmos de nós mesmos, né? Muito para além de um padrão específico que é inalcançável, né? E que acho que é essa concepção que a gente consegue, que a gente precisa desenvolver, né? Acho que isso pega de uma certa forma também estereótipo masculino, mas pega significativamente os corpos femininos, né? Então, acho que somos acostumadas desde cedo a não gostarmos de nós mesmos, de não aproveitarmos as nossas curvas ou não aproveitarmos nossas retas, porque não respondemos a um certo padrão. Então, eu diria que, de forma geral, é sempre uma relação muito drástica que eu acho que tem sido colocada em xeque, e talvez as mídias, se por um lado elas auxiliam esse processo de demonstração de um certo estereótipo, né, com aquelas fotos maravilhosas das mulheres fitness e etc. Ao mesmo tempo, ela também coloca muito em xeque, em discussão, outros grupos que problematizam esse estereótipo, esse padrão de corpo, né, e que tem sido, acho que, uma possibilidade de voz. Quando eu vejo as meninas, por exemplo, negras, mostrando seus turbantes, seus cabelos enrolados, com uma discursividade muito forte, muito apropriada, isso me deixa muito feliz, né? Quando eu vejo uma menina com sei lá, 5, 10 quilos a mais, mas defendendo esse espaço, esse não estereótipo de corpo, e dizendo que o seu corpo é um ato político, isso me deixa muito feliz, né? Pensando que talvez as minhas filhas, as minhas netas, terão outras possibilidades de romper com esse padrão tão escrava ao longo da vida, nas diferentes fases do ser mulher, né? A questão principal é o quanto nós naturalizamos as violências, né? Semana passada eu li uma reportagem dizendo que 90% das mulheres identificam que sofreram algum tipo de violência até a idade intermediária, até os 30, 35 anos, e esses 10% muito provavelmente não identificaram aquela situação enquanto violência, né? Então, a primeira questão é o quão nós naturalizamos a violência nesse contexto patriarcal que a gente vive, sim, ainda na sociedade contemporânea, né? Acho que sim, somos acostumadas a viver com violência, né? O quanto uma situação de assédio, um assovio na rua não caracteriza enquanto violência, e porque rompe o meu espaço enquanto cidadã, né? Expõe o meu corpo, expõe a minha vida. E ao longo, dentro de casa, milhões de violência, evidentemente, né, que precisa ser colocado dentro aí de uma caixa e ser selecionada muito bem, que tipo de violência a gente está falando, mas eu diria, né, nessa tentativa de sempre colocar o corpo feminino em algum lugar, né, enquanto está sendo bom ou não, sempre nessa arena de visualização, de julgamento, e isso é um ato de violência na sociedade, né. E daí, bom, se a gente coloca violência sexual, violência física, violência moral, aí é um campo enorme, né? Nos próprios serviços de saúde, então, né, milhões de relatos que a gente tem de mulheres no próprio ato do parto, enquanto violências que também muitas vezes são naturalizadas, né? Mas antes não doeu tanto, esse tipo de coisa, que muitas vezes as pessoas estão extremamente em situação vulnerável e não conseguem perceber a situação de violência, né? Também, assim, desde cedo somos acostumadas a usar vestidinhos rosas e ter um comportamento amável, também somos acostumadas a caracterizar muitas falas como é normal do homem, né? É normal isso acontecer enquanto namorada, enquanto esposa. Então, da mesma forma como o estupro no casamento, que tem sido também um tema muito discutido, né, atualmente, enquanto sim, é estupro, né, com vários slogans nas mídias, o que ajuda bastante a caracterizar. Então, eu diria que também somos corpos dóceis para naturalizar esses processos de relações tóxicas e coisas mínimas, assim, né, do tipo
um tipo de opinião sobre a roupa, né? Se está mais curta ou menos curta, se pode participar de certos espaços. É interessante pensar também, agora eu estava falando nisso, interessante pensar sobre esses discursos, assim, né? Numa roda de amigos, quem pega mais a palavra, o poder da linguagem que tem na nossa sociedade, quem fala mais, como fala, ou quando uma mulher pega a palavra, se ela está sendo muito ríspida, ou se ela está sendo mais comportada, conforme aquele grupo social espera, né? E as relações tóxicas, acho que nos acompanha desde a adolescência, assim, né? Então, eu fico pensando também na importância dos estudos feministas, dos estudos de gênero, para desnaturalizar isso, né? O que configura enquanto uma relação tóxica, né? Ou as próprias relações entre as mulheres, o que caracteriza essa discussão das desigualdades de gênero, né? Então, ao mesmo tempo, penso que é preciso sempre estarmos atentas para desde a adolescência identificarmos o que caracteriza enquanto tóxico ou mais natural de uma relação equiparada nas relações de gênero, né? Existem situações que a gente consegue identificar mais enquanto violência, né? Da mesma forma, as relações tóxicas. Existem coisas mais ou menos materiais, mas que são mais gritantes para identificar. Então, ao meu ver, em relação a tópicos, eu diria o principal, um guarda-chuva principal, acho que é o constrangimento, Rodrigo. Acho que quando essas mulheres se sentem constrangidas, ou elas se sentem invadidas em alguma situação, ou por ser quem elas são, ou por estarem vestindo o que elas estão vestindo, ou por estarem falando de uma determinada forma que se espera, né, enquanto grupo social e não atinge, eu acho que essa é uma forma de constrangimento. Então, eu colocaria nesse processo de desnaturalizar essas coisas que são mais... Me sentir constrangida, mas será que isso caracteriza, né, enquanto uma relação tóxica ou alguma situação de desigualdade de gênero? Eu diria que sim. Se em algum momento essas mulheres, meninas, né, agora a ONU está muito claramente investindo na desigualdade de gênero na fase da adolescência, porque é onde começam as situações mais fortes em relação à situação da mulher, né, desigualdade, violências contra meninas e mulheres. Ela tem usado exatamente o termo menina, que é muito importante, e é exatamente esse processo de desnaturalização. Então, enquanto mulher, menina, que consegue ter uma concepção, né, adolescência, etc., se sentiu constrangida, é interessante, é plausível, é crucial olhar para isso com uma certa lupa e fazer essas perguntas, né? Fazer muito mais perguntas. Se fossem corpos masculinos, passariam pela mesma situação de constrangimento? Teriam os mesmos padrões? Teriam as mesmas formas de se julgar? Ou melhor, seriam corpos no centro para serem visualizados, julgados, analisados, né? Por que somos corpos mais plausíveis de análise? É essencial a gente descolar, então, a concepção da mulher enquanto um momento único, que é da vida sexual, né? Da vida reprodutiva, aliás, desculpa, fazer um esforço para pensar, e não só no núcleo da medicina ou da enfermagem, que teria mais contato diretamente com essa fase feminina, né? Dessa etapa, descolar disso, pensar essa mulher nesse sentido integral de milhões de possibilidades que a figuram, né, que as fazem mulher, que as faz mulher. Acho que esse é um dos principais pontos. E o outro, pensar nessa diversidade de mulher, que não é mulher, são mulheres, né? Mulheres nas diferentes possibilidades de ser e de existir, né? Da identidade, da opção, da forma como se escolhe se apresentar, né? Dos diferentes âmbitos que as configurem enquanto identidade. Ora, mulheres preferem se apresentar enquanto um papel social interno de mãe, de esposa, outras de profissional, outras de militante, né? Outras de nenhuma, porque, bem, enfim, milhões de possibilidades podem fazer essa identidade, né? Então, identidade não de uma forma reducionista, mas pensar nas diferentes configurações que podem fazer essa mulher existir enquanto corpo, enquanto mente, enquanto agente social, enquanto corpo social, né? E acho que pensar muito nessa figura única de mulher, independente de companheiro ou de companheira, né? O quanto ainda, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito particular, vivo numa cidade pequena, né? De quase 70 mil habitantes.
que ainda vejo muito forte a possibilidade de sobrenome, né? Filha de quem, esposa de quem, isso é muito forte. Numa cidade de 70 mil habitantes. Pensa, não é tão pequena assim, né? E fico pensando o quanto isso ainda serve para situar certas pessoas, sobretudo as mulheres, né? Quando chega no restaurante e a pessoa dá conta para o companheiro e não para a mulher, né? Existe aí ainda assim milhões de situações, de características que nos fazem repensar qual o papel mesmo da mulher, né? E o quanto os nossos direitos e nossas possibilidades não estão dadas e garantidas. Né? Muito bom. O ser homem, ele está relacionado com a forma como a sociedade se organiza e como a sociedade pensa as construções sociais em relação aos corpos. Então, quando a gente pega uma fatia histórica e vai observar 30, 40 anos atrás, a gente consegue observar que o ser homem na sociedade estava vinculado a papéis específicos, rígidos, e relacionados a prover a força, a violência, a toda uma questão que historicamente foi colocado dentro do que a gente chama de um poder violento do homem. Então, e esse poder violento está muito relacionado com a relação do que a gente entende como homem com as mulheres e com as outras, vamos pensar hoje nas siglas aí na questão LGBT, na forma como o corpo masculino e a construção social sobre o homem foi sendo estabelecida. Então, quando a gente pensa no momento contemporâneo, quando a gente pensa em homem, a gente está pensando especificamente no corpo, a gente está pensando também em uma construção social que está relacionada a esse corpo, e quando a gente pensa em masculinidade, a gente vai estar pensando em práticas sociais. E quando a gente pensa em práticas sociais relacionadas aos homens, a gente tem, por exemplo, no momento contemporâneo, diversas formas de entender o homem. A gente tem, nesse momento atual, pessoas, por exemplo, que se colocam dentro de masculinidades que são mais conservadoras, que são masculinidades mais rígidas e mais, talvez, retrógradas, estou colocando esse adjetivo, mas só para a gente conseguir observar. Por outro lado, a gente também tem vários movimentos de homens que estão tentando se desvincular, e daí é interessante pensar nessa desvinculação, porque ela está muito relacionada com uma coisa de oposição. Então, a gente percebe, por exemplo, os movimentos de grupos de homens, grupos de discussão sobre masculinidades, que eles tentam se descolar dessa imagem da virilidade do homem, da força, e eles começam a construir um outro discurso sobre o ser homem. E esse discurso, muitas vezes, ele se estabiliza em outras coisas, e ele se cristaliza em outras coisas que muitas vezes também são violentas. São violentas em relação à geração. Então, por exemplo, a coisa da própria imposição mesmo, muitas vezes, de uma desconstrução da masculinidade para pessoas mais antigas. Isso, muitas vezes, gera um processo violento por uma questão histórica, e não que a gente tenha que, vamos dizer assim, aceitar que processos violentos relacionados à constituição do homem sejam naturalizados e sejam banalizados, mas a gente tem que entender também que esse processo de impor uma desconstrução, ele também é violento. Então, eu acho que é nesse ponto que eu situo o homem na contemporaneidade. É um espaço bem confuso e de conflito. É um espaço de transição, é um espaço de conflitos discursivos, até porque, assim, as discussões sobre homem, dentro da perspectiva de gênero, ela surge do movimento feminista, e ela surge bem depois da questão de discutir as feminilidades, discutir a construção social sobre o feminino. Então, o homem, enquanto discussão de gênero e de masculinidade, ele vem a posteriori, e até essa discussão tinha-se uma naturalização do que era homem.
Então, é aquilo que eu falava, a gente tinha aqueles papéis muito cristalizados e muito sedimentados da figura do homem, até a coisa do homem enquanto um ser universal, a coisa do ser humano, do homem como espécie. Então, isso tudo, se a gente for pegar historicamente, está vinculado com essa naturalização. Então, o homem era uma coisa assim, eu nasci homem, eu sou homem e isso é homem. Mas a gente não tinha uma discussão sobre como isso era construído socialmente. E isso aparece a partir do movimento feminista. Quando a gente fala de discussão de gênero, em geral, a gente está falando de causas relacionadas às mulheres. E isso é muito interessante da gente pensar, porque quando a gente está falando de uma discussão de gênero, a gente tem que pensar tanto nas masculinidades quanto nas feminilidades. E isso, dificilmente, se tu for conversar com uma pessoa na rua e falar de gênero, ela vai pensar no tema da masculinidade. Atualmente, a gente ainda nessa questão de transição e de pluralidade, né? Porque eu acho que o conceito de masculinidade, daí pegando mais por uma questão teórica, o que a gente tem de mais contemporâneo, essa discussão das múltiplas masculinidades. Então, a gente não pode pensar que existe uma masculinidade. E mais, assim, isso é uma discussão bem, bem interessante, que é a masculinidade descolada do corpo do homem, do corpo do sexo masculino. Então, isso é uma discussão bem contemporânea também, que a masculinidade, por estar relacionada a práticas sociais, ela também pode aparecer em corpos femininos, não, em corpos do sexo feminino, vamos colocar assim, para ficar mais, ou corpos com vagina, vamos colocar bem na linguagem da saúde. E isso é interessante de pensar, porque daí a gente começa a descolar as práticas sociais dos corpos. Então, está mais relacionado a como o masculino, como essa figura do masculino é vista dentro da sociedade. E daí, quando eu falo da sociedade, é legal a gente pensar que existem várias sociedades, né? Existem várias culturas diferentes, e a depender do contexto que a gente vai estar olhando a construção de masculinidade, até por questão histórica de cada cultura, a gente vai ter diferença também. Então, é uma coisa bem complexificada. E por isso que eu acho interessante a gente sempre olhar esse tema de uma forma circunscrita. A posição das mulheres em relação aos homens, ela sempre foi colocada numa posição de subalternidade. Então, eu acho que aí a gente já tem a origem desse conflito que tu coloca, que tu traz aqui para a discussão. Esse conflito ele está no sentido de uma hierarquia que ela é colocada socialmente e naturalizada enquanto algo que sempre existiu. Então, e se a gente for analisar, isso é bem interessante pegar a própria Constituição lá do Oikos e o papel do homem dentro desse Oikos como o dono desse espaço que envolvia as mulheres. Isso, historicamente, ele foi legitimado e foi sendo reafirmado de uma forma que a gente chega na contemporaneidade. Talvez a gente possa pensar que hoje a gente está num momento de transição, e eu acredito nisso, que a gente está num momento muito de transformação desses papéis cristalizados, mas se a gente for pegar os conflitos que a gente ainda tem hoje, eles são derivados dessa construção histórica que foi colocando o homem e o masculino. E daí eu coloco essas duas coisas, né? O homem e o masculino num papel de superioridade dentro da constituição social. Isso a gente vai ver também refletido na questão de mercado de trabalho, a gente vai ver isso na forma como as pessoas ouvem o que os homens falam e ouvem o que as mulheres falam, porque tem uma questão de legitimidade social, né? E especificamente esse conflito, e daí pensando de forma contemporânea, é a relação de homens, tá, que foram constituídos ainda com masculinidades que estão relacionadas a esse papel de poder, a esse papel de virilidade, a esse papel de imposição, a esse papel de ter que reafirmar determinados comportamentos, com mulheres que já nasceram dentro de uma ideia de um movimento feminista muito forte, porque isso faz com que, por exemplo, conflitos dentro de relações sejam presentes, porque hoje a gente tem as mulheres empoderadas, isso é muito interessante, isso mobiliza
os homens enquanto sujeitos da masculinidade. Porque quando a mulher se coloca enquanto alguém que também está envolvida dentro do processo de trabalho, que também está envolvida na questão do lazer, na questão de ter vontades próprias, de ter o poder de escolha, o poder de não estar também num relacionamento, isso faz com que os homens sejam balançados, sejam sacudidos. E isso é interessante em dois sentidos, né? Isso é interessante porque ele provoca uma necessidade dos homens se readaptarem, mas, por outro lado, isso também gera muitos conflitos. Isso gera, se a gente for pegar, por exemplo, a questão de violência doméstica, ele, em grande parte, está relacionado à forma como os homens ainda enxergam o papel da mulher na sociedade. Uma mulher, ao querer sair de um relacionamento, ao ter uma vontade própria, dizer assim, eu não quero mais estar nesse relacionamento, moveu dentro de um homem a atividade de agredi-la por isso. A agressão foi movida, e daí assim, quando a gente olha de fora, a gente pensa, talvez tenha alguma outra situação ali, mas se a gente for analisar o que de fato está na base disso, é uma mulher, certo? Tendo uma vontade própria, decidindo sobre a vida dela, decidindo sobre o rumo da vida dela, e um homem que, de certa forma, acredita que tem poder e posse sobre aquela mulher, e daí volta naquela discussão que eu estava falando sobre o Oikos, sobre essa construção histórica do homem enquanto o dono da casa, enquanto dono desse espaço que envolve a mulher, envolve os filhos, envolve os escravos lá do período grego, e isso mobiliza principalmente dentro dos homens que ainda estão uma construção de masculinidade violenta, a agressão física, e a agressão física no sentido de punição, de colocar as mulheres no lugar delas. E isso é muito interessante, porque quando a gente analisa os casos de violência entre parceiros íntimos e entre homens e mulheres, a gente sempre vai ver que o plano de fundo, a discussão de fundo que vai estar é uma discussão de gênero. É sempre uma discussão de gênero, porque sempre vai estar relacionada a essa forma como a masculinidade desse sujeito vai estar construída, que a construção da masculinidade ela é sempre feita em oposição a algo. Então, o masculino, ele está sempre em oposto ao feminino. O que é masculino é o que não é feminino. Então, enquanto no feminino tem a vulnerabilidade, no masculino tem a força. Enquanto no feminino tem a coisa de estar no ambiente protegido da casa, no ambiente doméstico, o masculino está relacionado ao espaço externo. E isso, então, a ideia da masculinidade está sempre constituída nessa oposição. E depois colocou-se muito na oposição também em relação aos homossexuais e as outras siglas também posteriormente, mas isso é uma coisa também dos estudos que eu desenvolvo. Eu percebo que a masculinidade está muito relacionada com a oposição entre os próprios homens, entre os diferentes homens. E isso a própria teorização da Kuhnel vai falar, né? Ela divide entre masculinidades hegemônicas, cúmplices e subalternas. E todas essas masculinidades, elas estão relacionadas a diferentes homens. E elas só se legitimam nessa relação. Então, para te ter uma masculinidade que é a masculinidade top, vamos colocar assim, a masculinidade hegemônica, seria aquela imagem objetiva, aquele homem que, entre aspas, todos desejam ser. Precisa existir a masculinidade subalterna e também precisa existir a masculinidade cúmplice, que seria aquela que ela não é a masculinidade hegemônica, mas ela se beneficia de algumas coisas relacionadas à masculinidade hegemônica, e nesse sentido ela tem benefícios também. Mas isso é no aspecto teórico. Quando a gente pega, pensando assim na relação entre homens especificamente, isso é muito perceptível na forma como as relações entre os homens se dão. A relação entre os homens se dão sempre a partir de uma espécie de encenação, né? Encenação do que eu quero, do que eu quero que o outro veja
de mim no sentido de atuação de masculinidade. Então, esse parâmetro, daí é interessante a gente ter esse aspecto teórico, esse parâmetro da masculinidade hegemônica, ele é variável. Ele é variável dependendo do sistema cultural, dependendo do sistema simbólico. Mas ele, na relação, ele vai estar sempre presente na forma como um homem se coloca em relação ao outro. Então, daí pegando em miúdos mesmo, a coisa eu tenho que provar para ele que eu não sou fraco, eu tenho que provar para ele que eu pego várias mulheres, eu tenho que provar para ele, e isso é muito interessante, porque pegando especificamente nessa questão da relação, e daí tem uma relação que é da pergunta anterior, né, da relação dos homens com as mulheres, muitas vezes ter uma relação, um namoro, ou ficar com alguém, ele está mais relacionado a provar para os outros homens do que propriamente para aquela relação com aquela mulher. E daí entra, olha, é bem interessante, porque daí pensando numa coisa mais estrutural de dominação masculina, o homem está muito pouco preocupado com a mulher. Ele está mais preocupado em provar para o colega dele, para o amigo dele, que ele é homem de verdade, do que necessariamente ele está se envolvendo naquele relacionamento. Então, para mim, e essa é a discussão que, por exemplo, os grupos de homens, esses grupos que eu falei no início, eles vão fazer, eles vão tentar colocar, e obviamente que tem alguns que vão para umas coisas mais diferentes, assim, mas a ideia é discutir entre os homens essas dificuldades de falar sobre si, porque a gente nunca está falando sobre nós mesmos, a gente está sempre falando sobre uma imagem objetiva, um parâmetro que a gente está colocando nessa relação. Então, ao invés de eu falar sobre os meus sentimentos, eu vou falar sobre o que eu quero que o outro veja que eu estou sentindo. Então, eu não estou sentindo medo. Eu estou bem, estou legal, estou forte, mas o meu medo está guardado aqui. E a ideia desses grupos de homens é discutir essas fragilidades, né? Porque, por mais que a masculinidade, daí na relação com os homens, né, bem nessa resposta, bem na resposta dessa tua pergunta, por mais que as masculinidades estejam relacionadas muito a vulnerabilidades, elas, por uma questão de violência mesmo, de autoviolência que o homem faz em relação a ele mesmo, ele vai estar sempre sendo reforçado nesse contato com os outros homens. E isso é interessante pensar, porque é uma espiral sem fim, né? Porque, tipo, se tu não tem uma conscientização sobre essa forma de reprodução das masculinidades, a tendência é que isso se perpetue, e essa relação entre os homens vai repercutir na forma como os homens se relacionam com o restante da sociedade, com as mulheres, com os LGBTs, e com os outros homens também, porque isso vai estar muito, muito arraigado na necessidade de provar. Ele está relacionado à forma como o homem interage com o corpo dele, interage com ele mesmo, e como ele percebe a necessidade de cuidar da saúde dele. Certo? Porque, assim, se eu não posso me mostrar vulnerável numa relação qualquer, como é que eu vou me mostrar vulnerável para o serviço de saúde? É verdade. Como é que eu vou me mostrar vulnerável para uma pessoa que eu talvez nem conheça, que é um médico ou uma médica? E daí, assim, imagina eu me mostrar vulnerável para uma mulher médica. Então, essas questões que são de cunho mais amplo, elas influenciam muito na forma como o homem se relaciona com o serviço de saúde e se relaciona com o cuidado em saúde, né? Porque todas essas construções históricas de não lidar com as vulnerabilidades faz com que os homens acreditem que eles são invencíveis e que eles são intocáveis e que eles podem seguir mesmo quando eles estão com dor, quando eles estão sentindo alguma coisa, porque não faz sentido, eu digo não faz sentido na questão assim de construção social mesmo, não faz sentido eu pedir ajuda para alguém, porque eu não posso pedir ajuda, tem que talvez prover ajuda. Então as mulheres vivem 7 anos a mais do que, em média, né, do que os homens. E isso é um dado final, né? Um dado de mortalidade. Mas isso vai estar relacionado com a forma como os homens se relacionam com o cuidado em saúde. Então, o cuidado da saúde é uma coisa... O cuidado, na verdade, né, é uma coisa relacionada à feminilidade.
e essas masculinidades mais embrutecidas, mais duras, elas não vão aceitar essa coisa do cuidado como uma prática mesmo, como uma prática cotidiana. Enfim, e em relação especificamente às causas de morte entre os homens, vou começar pelas causas de morbidade, né? A gente tem as causas externas, que as causas externas tanto na mortalidade quanto na morbidade são as campeãs, e as causas externas envolvem a questão de acidentes, envolvem a questão de lesão por arma de fogo, por arma branca, envenenamentos, uma série de outras coisas, mas que também está relacionado com essa construção das masculinidades. Então, é o homem que se aventura, é o homem que não respeita o limite de velocidade, é o homem que bebe e dirige, é o homem que se envolve em brigas, que usa arma de fogo para provar ali o quão ele é homem, e isso se reflete nos dados. Isso a gente olha para os dados e a gente percebe essa diferença quando a gente compara, por exemplo, a mortalidade de causas externas por homens e por mulheres. Enfim, na sequência a gente tem as doenças do aparelho circulatório, de morbidade, as doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório e doenças infecciosas e do aparelho respiratório. A questão das morbidades especificamente, daí vai influenciar na questão da mortalidade, como os homens se relacionam com essas doenças. Eu acho que isso é o central para a gente pensar nessa discussão de masculinidade e saúde do homem. Toda essa parte mais teórica que eu trouxe aqui, ela vai influenciar na forma como o homem lida quando ele descobre alguma doença, quando ele descobre algum problema, ou quando ele sente algum sintoma. Porque, por exemplo, as doenças do aparelho circulatório, elas vão trazer sintomas, elas vão trazer, e muitas vezes diagnóstico no próprio serviço de saúde, mas a forma como o homem lida com isso é uma forma que está bastante relacionada com a forma como ele é construído socialmente, que é tá bom, eu tenho isso, eu vou conviver com isso, mas tu precisa fazer atividade física, tu precisa ter uma alimentação melhor, tu precisa vir ao médico frequentemente, tá bom, e daí nunca mais volta. Então esse é o dilema. A Política Nacional de Saúde do Homem, ela está nesse dilema de como aproximar o homem do serviço de saúde, porque ele não adere às coisas, e ele não adere não é porque ele não quer, ele não adere por uma construção social que está relacionada. Interessante novamente a gente notar que a principal causa de morte dos homens são as causas externas. Causas externas, se a gente for analisar e daí pensando na coisa da prática em saúde, as causas externas elas estão muito menos relacionadas com problemas biológicos do que com problemas. Elas são problemas sociais, na verdade. Elas são derivadas da forma como as pessoas se colocam em situação de risco, como as pessoas estão posicionadas aí dentro das relações de violência, principalmente, né? Porque quando a gente pega morte por arma de fogo, morte por arma branca, ela está muito relacionada com a sociedade, não com problemas de saúde. Não é o corpo biológico que está dando sinais de alguma coisa, que também vai estar relacionado com o social, mas ela está muito mais relacionada com essa forma como as relações sociais se dão. Mas, enfim, a gente tem, e isso não dá para a gente se desviar, uma construção de homens e de mulheres, de masculinos e de femininos, com características muito diferentes na relação dos pais com os filhos, certo? Agora, atualmente, está tendo um movimento bem estranho, que eu acho, que é chá de revelação do sexo da criança. E que isso é uma coisa muito estranha, assim, que as pessoas, elas não contam para a mãe faz o exame para saber se é menino ou se é menina, só que aí a gente já está dividindo, né, vamos lá, a gente está dividindo desde antes da criança nascer,
e se faz uma revelação. Algumas pessoas, não sei, tios, padrinhos, futuras pessoas, parentes, exato, parentes ou amigos, mobilizam, fazem uma festa, e essa festa ela é organizada para que a mãe e o pai saibam qual é o sexo da criança. E daí, nisso, já tem toda uma mobilização de códigos, certo? Que estão relacionados com essa questão histórica que eu trouxe do que é masculino e do que é feminino. E daí, vamos lá, vamos pensar no menino, né? Então, no menino vai ter aquela coisa meio até esdrúxula que a gente ouviu há algum tempo aí, menino veste azul. Mas isso, tirando a coisa disso ser algo meio retrógrado, isso guarda um significado muito forte. Isso traz consigo uma construção social tão forte, que ela é naturalizada numa cor, que uma cor identifica toda uma construção do que é um ser homem, do que é ser menino. Então, e isso é muito interessante. Voltando para essa discussão da infância, que eu acabei não saindo, mas indo para o útero, né? A forma como o menino é socializado é muito diferente da forma como a menina é socializada. E isso, por mais que a gente tenha essas discussões de gênero, é algo que ainda e é um espaço bastante delicado de se tocar, porque envolve a questão da autonomia dos pais, envolve a questão das instituições, de escola, de creche, e isso mobiliza muita coisa no sentido de coração, mas as pessoas se envolvem muito menos com a razão do que com os sentimentos. Então é um espaço delicado, mas quando a gente observa, quando a gente olha de fora, a gente percebe que a gente ainda tem uma socialização de meninos formados para serem homens dentro daquela coisa da masculinidade hegemônica, e meninas construídas para serem meninas delicadas, meninas que têm que aprender a cuidar, meninas que têm que respeitar os homens. E isso, obviamente que a gente, daí, falando daquela coisa da pluralidade, a gente tem exceções, a gente tem casos de pais que optam em ter uma criação um pouco diferente. Por exemplo, o que eu falei, a minha experiência é sempre de tentar modificar algumas coisas do que eu fui criado, porque também tem essa coisa do processo histórico da pessoa, né? Mas mesmo assim, a gente percebe, por exemplo, até pelas instituições, e as instituições elas têm esse papel de certa forma, manter a padronização dos corpos, né? Então a gente percebe, por exemplo, na relação com a escola, na forma como a escola se relaciona com as meninas e com os meninos, essa reprodução daquelas construções de masculinidades e de feminilidades que eu coloquei como mais tradicionais e talvez mais retrógrados. Estou colocando esses dois adjetivos, daí vocês escolhem qual que vocês acham mais interessante de pensar. Eu vou falar para vocês dois pontos específicos. Um é porque os homens adoecem, morrem mais do que as mulheres, que foi algo que a gente foi discutindo ao longo dessa aula. Geralmente, eles têm medo de descobrir as doenças, eles não seguem os tratamentos recomendados, eles acham que nunca vão adoecer e, por isso, não se cuidam, eles não procuram serviço de saúde, eles estão mais envolvidos em situações de violência quando relacionados às mulheres, mesmo que eles estejam relacionados às violências relacionadas às mulheres, mas entre os homens existe mais violência do que quando a gente percebe, quando a gente analisa entre as mulheres. Eles, de certa forma, não se alimentam adequadamente, eles têm dificuldade de ter uma alimentação adequada, estão mais suscetíveis às infecções de STs, AIDS, eles estão mais expostos a acidentes de trânsito, de trabalho, não praticam atividade física com regularidade, quando comparado aí com as mulheres, a gente tem uma proporção menor de homens, e eles utilizam álcool, outras drogas com maior frequência. Obviamente que a gente tem que considerar esses pontos naquela pluralidade que eu falei, obviamente que isso não são todos os homens que têm essas características, mas esses são pontos, assim, quando a gente olha o todo, observando, na verdade, a população brasileira, a gente tem essas características que é interessante de vocês observarem.
Então, eu vou começar a falar sobre a questão da mulher, né, profissional da saúde, trabalhadora. Né? Eu acho muito interessante esse assunto, quando essa mulher, a gente sabe que a gente vem conquistando um espaço no mundo do trabalho, né, cada vez mais, mas essa conquista, ela vem impregnada, né, repleta de uma série de situações difíceis, né, violência, constrangimentos, humilhações. Então, e a mulher, quando ela está gestante, quando ela se encontra gestante, essa situação é ainda pior, né? Porque agudiza, né, todo o feminino aí nesse momento em que a mulher está gestante. E dentro da área da saúde, a gente tem um certo respaldo em que a mulher tem, como é um trabalho ligado à questão de insalubridade, então pode estar exposta a riscos de infecções diversas, a mulher ela tem um certo respaldo para se afastar de atividades radiológicas, né, se afastar de alguns ambientes, porém, ela se mantém normalmente até as 28 semanas, trabalhando, né, em contextos que são considerados seguros, porque a gente tem uma fala muito forte, né, de que gravidez não é doença, tudo bem, gravidez não é doença, mas um ser gerando outro ser é uma transformação muito intensa, né? Eu posso dizer isso que 2 vezes já passei por isso, e assim, é transformador. Então, a gente tem que pensar que são muito... o hormônio que bombando nessa mulher, toda uma carga, uma preparação para gerar, né, um novo ser que vai vir ao mundo, e quando ele vem ao mundo, aí essa mulher se depara com uma sociedade que não está nem um pouco afim de se comprometer, de se responsabilizar por essa criança. Então, cai toda essa carga em cima dessa mulher, né? A carga de cuidados com esse filho. Isso é muito difícil para essa mulher que está conquistando todo um espaço no mundo do trabalho e, de repente, ela se torna mãe e não tem um mundo que a apoie, né? E essa é a cruel realidade que a gente encontra. Com relação à violência obstétrica, né, antes da gente chegar na questão mãe, né, então ainda nesse processo, gestante, mundo do trabalho, chegou o momento de parir. Essa mulher, quando ela está em processo de trabalho de parto, ela sofre muita violência obstétrica, e principalmente por quem? Pelos profissionais de saúde. Né, que são os profissionais que atendem essa mulher no pré-natal, durante o trabalho de parto. E durante o trabalho de parto, o que a gente tem? Não é só aquela questão mais forte que a gente pensa, a violência, então é algo que é muito evidente, uma agressão, né, física, uma agressão verbal, mas não é só isso. A gente tem várias leis que não são cumpridas, como o direito do acompanhante de estar junto dessa mulher na hora do parto, e isso em muitos lugares no Brasil não é cumprido, e isso é considerado violência obstétrica. Né? A gente tem o afastamento do bebê pós-nascimento, então o bebê nasce saudável e ele é afastado da mãe logo assim após o nascimento. A gente sabe que essa hora é uma hora incrível para sair o colostro, né, que começa ali o aleitamento materno. Então a gente tem, e fora a questão de acolhimento, né, de vínculo mãe e filho, tudo isso é quebrado por um ato que não tem sentido nenhum. Seguindo regras institucionais, né? Geralmente é o tempo, né? Porque o tempo é o quê? Tempo é outro procedimento que vai ser feito, tem que vagar aquela sala, e toda uma assistência nada humanizada, e isso reflete em violência para essa mulher, né? Violência obstétrica também está aí, né? Aí a gente tem a não analgesia, a mulher no processo de trabalho de parto, que é um processo muito doloroso. Claro que a gente tem, né, pessoas que não vão passar por uma dor muito intensa, isso é uma coisa muito de cada um, né, muito individual. Mas a maioria passa um processo de parto muito doloroso, e é direito da mulher ter o acesso, ter a opção de escolher a analgesia. E muitas são impedidas de ter essa analgesia, né, porque, para poder, e frases do tipo, para conceber, né, para poder ter o ato, não tem problema, agora na hora de nascer, beleza, né, tudo certo, agora você quer analgesia, agora você quer então tem coisas nesse sentido que a gente escuta e parece que é bizarro, mas a gente escuta nos corredores dos hospitais, né, porque mulheres gritando de dor, pedindo por analgesia, e profissionais
humilhando essa mulher como se fosse um castigo, né? Aquele momento, né? E isso é uma realidade muito triste no nosso país. Essa questão da analgesia, a gente vê que nos hospitais particulares ainda acontece, né, da mulher conseguir ter esse acesso à analgesia. Nos públicos isso é praticamente zero, é bem difícil. Poucos hospitais de fato fazem isso, tá? E isso é uma violência. A gente tem também, além das humilhações, agressões, a gente tem a episiotomia. A episiotomia que é aquele corte, né, intencional, aquele corte feito na região vaginal, numa tentativa de ampliar o canal de parto, sendo que esse corte ele já é banido pela Organização Mundial da Saúde, né? E aí mais de 50% das mulheres no Brasil que fazem parto vaginal sofrem episiotomia, que é uma violência obstétrica, né? Você não precisa ampliar um canal de parto. A laceração normal, que a saída do bebê, né, pode causar uma laceração nessa região, ela tem um processo de cicatrização excelente. Quando você não faz o corte, né, intencional, quando ele lacera normalmente, então a cicatrização é ótima, o índice de infecções secundárias é muito reduzido quando você não intervém com a episiotomia. E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda sofre com isso. Muitas mulheres acabam optando, fazendo uma escolha de ir para o parto cesáreo com medo de sofrer essa violência, que é tão frequente. Por quê? Porque, não, já está demorando muito tempo esse trabalho de parto, vamos acelerar isso, acelerar cortando, né, mutilando essa mulher, né? Então, isso tudo, a violência obstétrica é uma coisa que a gente fica assim, não é possível que isso ainda acontece. Nossa, e acontece todos os dias, principalmente dentro das maternidades, né? Porque no parto domiciliar a gente já tem um trabalho diferenciado, a gente não vê isso, né? A gente vê uma humanização ainda mais intensa, né, na hora do parto, mas infelizmente a violência obstétrica, e aí você vê qual o reflexo disso para a vida dessa mulher, né? Uma mulher que tem muito mais chance de desenvolver depressão pós-parto. Então, quais são as repercussões, né, da violência obstétrica que essa mulher sofre para a vida dela no futuro? Então, muitas vão desenvolver, tem uma chance aumentada de desenvolver a depressão pós-parto, né? Ou então não conseguir estabelecer aquele vínculo, e muitas se sentem mal por isso. Nossa, eu não consigo, eu olho para o meu filho, eu me lembro de todas aquelas cenas horríveis que eu sofri, né, no momento do parto. Então, olha o que isso, olha a repercussão disso para a vida dessa mulher e desse bebê, né, que está chegando no mundo em um cenário tão violento assim, né? Então, é muito difícil a gente ver a violência no se tornar mãe, né? E aí essa mulher, mãe, agora com seu bebê no mundo, né? Chegou nesse mundo que não está nem preparado e nem se responsabiliza por isso. A gente tem diversos exemplos, eu vou contar um muito pessoal, que uma vez aconteceu, minha filha na escola, e eu estava no hospital junto com um grupo de alunos, lá na emergência do Celso Ramos, né, supervisionando estágio. E aí eu não percebi, estava numa emergência, né, com os alunos. Quando eu olhei o celular, tinha mais de 10 ligações da escola. Quase morri, né, com aquilo. Eu falei, gente, o que aconteceu? E peguei, vi que era da escola, retornei e tal, o que houve? Eles, não, é porque a Júlia tá se sentindo um pouco mal e tudo, e aí tem que vir buscar ela aqui. Eu falei, tá, mas ligaram pro pai, onde ele trabalha ao lado praticamente da escola, e eu tava do outro lado, né? Não, estamos só te ligando. Mas por que não tentou ligar para o pai? Aí a diretora ficou sem palavras, porque, na verdade, o que ela não falou, mas que ficou subentendido nesse silêncio, é que a responsabilidade do filho é toda sua, né? Você que é a mãe. Porque é isso que esse silêncio disse para mim, e é isso que todas as mães, muitas mães escutam, infelizmente, né? Ou a ausência disso, mas que fica no ar, né? Então, acabou que eu tive que interromper o estágio, e sorte, assim, que o grupo de alunos super, sabe, me apoiou, e a gente depois fez uma carga horária extra para repor essa carga horária que eu tive que sair correndo em uma distância muito maior, porque o pai também falou que o trabalho dele não estava
como se fosse assim, o meu trabalho é mais importante que o seu. Uma outra frase subtendida na ausência do apoio materno, né? Então, é muito importante a gente pensar o quanto que essa rede de apoio que essa mulher tem ou não tem, porque muitas não têm, né, o quanto ela está ali disposta a ajudar essa mulher e está, na verdade, está junto com essa mulher, porque pensa, um ser que chegou no mundo, né? E aí a gente vê muito assim, as empresas, né, estão abrindo umas vagas, contratando umas mulheres, mas muitas dessas empresas, quando vão contratar, perguntam lá, tá, qual a sua intenção de ter filho? Você já tem algum filho? Qual a idade dele? Né? Eu tenho um grupo de mães muito forte que a gente conversa e tem uma troca muito intensa nesse sentido. E depois da tese, né, que eu desenvolvi sobre essa questão da violência contra a mulher gestante, a mulher mãe no mundo do trabalho, e aí a gente vê assim, olha, fui lá numa empresa, meu currículo é excelente, assim, era pessoas candidatas ali, realmente o meu currículo era o melhor. Mas aí quando viram que eu tenho um filho pequeno, opa, por quê? Porque quando acontecer uma situação que precisar de ajuda, vão chamar quem? A mãe, né? Ninguém vai ligar para o pai, para a avó, para o vô, para o irmão, é a mãe, né? Então a empresa não, então melhor não contratar essa pessoa por uns bons 15 anos, né? E aí a gente tem o quê? Muitas mulheres, mães que ficam com uma lacuna no seu currículo, mas é um buraco mesmo, um intervalo enorme. E aí chega, o que você fez nesse período? Eu fui mãe, né? Ainda sou mãe, mas assim, mãe nessa fase em que tudo fica em cima dessa mulher, né? E como é que é conciliar tudo isso? É muito difícil. Então, eu vou só contar um pouco dos dados da tese, antes de falar da minha atuação na ciência e conciliando a vida como mãe de 2 filhos no exterior, né? Na tese, então, eu fiz uma busca, um perfil nacional, durante um ano, um levantamento de todos os processos trabalhistas que mulheres abriram na justiça porque sofreram algum tipo de violência, né? Então, foram mais de 5.000 processos em todo o Brasil. Desses processos, a gente fez uma análise assim mais profunda dentro do estado de Santa Catarina, né? Mas, assim, um dado muito alarmante é o quê? O que eu não esperava encontrar, né? Mas que eu encontrei. A gente tem principalmente mulheres que entram na justiça porque sofreram algum tipo de violência, principalmente assédio moral, né, enquanto gestantes, no mundo do trabalho. A gente tem mulheres que foram demitidas injustamente, então a nossa legislação, ela diz o quê? A mulher, ela pode ser demitida enquanto gestante só se for por justa causa. Tipo assim, ela descobriu a gravidez e parou de ir para o trabalho. Tá, então justifica você demitir essa mulher sem ter nenhum tipo de vínculo, né? Porque ela fez por merecer, vamos dizer assim. Não foi mais trabalhar. Agora, sem justa causa é proibido, desde que a mulher descobre a gravidez. Só que muitas das vezes a empresa faz o seguinte, começa aquele papo assim, será que a tal pessoa está grávida? Olha só, ela está meio enjoada, ela está desse jeito, ela está não sei o quê. Aí o que o empregador faz? Demite, antes mesmo que a mulher tenha certeza da gravidez. Então, por conta disso, a lei mudou. Então, a lei, ela prevê o quê? Se a mulher foi demitida e ela faz um teste e ela veio a descobrir, não, estou grávida de 3 meses, fui demitida a empresa tem que voltar ao vínculo, tá? Porque é muito frequente. Se as coisas existem, é porque já deu, né, problema. Então, realmente é muito frequente esse tipo de situação pelo empregador. E o que a gente viu? Os casos mais terríveis de violência, de assédio, de assim, coisas assim, assustadoras, de mulheres presas dentro de um cômodozinho e um papel jogado por baixo da porta para a mulher assinar a própria demissão, porque a mulher pode, se ela pedir a sua demissão, beleza, aí a empresa não tem vínculo com ela, né? Então, situações desse tipo a gente vê em pleno, né, momento atual, que você pensa que isso aí foi lá para trás, não, agora. As piores situações foram, infelizmente, feitas por chefes mulheres. Então a gente pensa assim que, nossa, são homens que estão fazendo isso, né? Porque não está considerando toda essa situação da mulher, né, grávida que não, outras mulheres oprimindo essas mulheres grávidas no trabalho, né? Então a gente vê uma reprodução desse ciclo de violência
Porque será que essas mulheres chefes também não sofreram violência para ela chegar nessa posição de chefia, o quão sofrido não deve ter sido, né? E aí elas reproduzem isso e aí viram esse ciclo sem fim, né? Então a gente vê, e dentro da tese, um achado também que foi muito importante, assim, a questão dos partos prematuros. Um número muito alto de prematuridades envolvendo mulheres que estavam grávidas no mundo do trabalho. Porque foram submetidas, já que o empregador não pode demitir, né? Então tá, então vamos expor essa mulher ao máximo que a gente pode, vamos sugar a energia dela ao máximo que puder, para que ela peça para sair, né? Então, expondo mulheres a situações assim horríveis de ter que trabalhar uma carga horária a mais, né, em excesso, em ambientes muito abafados, sem ventilação nenhuma, né, com cheiros fortes de produtos. Então, assim, deslocando mulher às vezes a mulher estava não sei quantos anos na empresa, já acostumada com uma determinada função, e aí descobriu a gravidez, informou ao chefe, daqui um pouquinho, deslocando ela para uma função totalmente diferente, uma função muito, né, tensa, em ambientes até considerados insalubres, né, em que essa mulher não poderia estar nesse momento. Então, a gente vê várias formas de fazer com que essa mulher não aguente mais. E uma coisa muito impressionante que a gente, estudando esses processos trabalhistas, né, lendo isso e sofrendo junto também, porque é muito difícil, né, a leitura desses processos, de todas essas falas dessas mulheres, e esse número é bom a gente falar que, olha, foram mais de 5.000 processos no Brasil, sendo que esse número é muito menor do que a realidade. Porque muitas têm o quê? Não, além da dificuldade de acessar a justiça, né, não ter essa orientação, muitas ainda nem sabem que sofreram violência. E se sentem até culpadas. Poxa, eu fiz tal coisa errada, por isso que me mudaram de função e eu não consegui cumprir aquilo, que era esfregar o chão com 8 meses de gravidez, esfregar um chão abaixada, coisas desse tipo, sabe? Então as pessoas, às vezes as mulheres não, ainda, a gente é tão culpada o tempo todo, né, nós mulheres, que sofremos uma carga assim no mundo do trabalho e acaba que a gente acha que a gente mesmo, né, a culpa é nossa, não foi o empregador que não pensou uma outra forma de nos ajudar, né, ou então fazer o justo, né. Aí a gente tem muitas mulheres que não entram na justiça por causa disso, e uma outra questão, a falta de pessoas para testemunhar. Porque quem que vai testemunhar uma coisa dessas? A gente tem os interesses dentro de uma empresa, né, de outras pessoas que têm um vínculo com a empresa, como é que vai testemunhar a favor daquela mulher? Muitas das vezes a gente tem também pessoas da família, então o marido dessa mulher que trabalha lá também, e aí como é que ela vai acessar a justiça contra aquela empresa? Aí toda uma rede de familiares vai perder o emprego. E ainda recebe assim suas próximas gerações não conseguirão emprego aqui. A gente tem as situações em Santa Catarina de indústrias do tecido que são muito fortes, de carnes. Então isso acontece muito, de mulheres que conseguiram acessar a justiça, mas que falam, nossa, demorei 3 anos, 4 anos, porque é muito difícil conseguir me desvencilhar dessa trama, né, que a empresa que acontece, né, nesses ambientes, nesses contextos. Então, é bem importante reforçar que todo esse cenário, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, acontece por quê? Por que a mulher é silenciada? Por que a mulher é oprimida? Por que ela sofre tanto no mundo do trabalho? Porque realmente o local dela, a sociedade vê que a mulher tá alguma coisa errada. Por que a mulher está no trabalho? Ela tem que estar onde? Dentro de casa. Né? Então, é por isso que a violência é tão frequente nesses ambientes, né? Porque a mulher é vista como se ela está errada nesse local que ela está conquistando. Né? A gente vê assim, uma alegria muito grande, né? Um grito de vitória pela conquista que a gente tem de estar alcançando tantos espaços, mas a gente alcança, mas que cenário é esse? Que contexto é esse? A gente está alcançando, mas não temos condições de estar de forma saudável mentalmente nesses ambientes, porque a gente é oprimido dia após dia, não adianta, né? E enquanto gestante, a gente vê que essa violência ela se torna muito, 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 muito mais intensa,
né? E a gente recebe uma culpa, uma carga de culpa muito grande. A gente vê mulheres, é muito frequente, a gente dá para observar pelo Brasil e no mundo, né? É um reflexo que a mulher está esperando cada vez mais para ter se ela quer ter filho, ela tem essa vontade de ter filho, ela espera até chegar mais para frente, se estabelecer melhor no mundo do trabalho. E às vezes esse momento nunca chega, porque para a gente é muito complicado, né? Então, quando esse momento começa a chegar, já está a idade mais avançada, passa dos 35 anos, e a gente sabe que a chance de engravidar naturalmente cai assim drasticamente, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Então a gente tem empresas, isso é uma coisa que eu discuto muito, inclusive briguei um dia desses com um amigo de São Paulo com relação a isso. Ele trabalha nesse ramo de negócios, e ele falou sobre o congelamento de óvulos, e que as empresas fazem assim, olha, eu te contrato e eu congelo seus óvulos para você não engravidar agora, para você ter seu óvulo pronto no futuro. Eu, como assim? Não é? Você agora, a empresa quer ter autonomia sobre o meu corpo, o momento que eu quero ou não quero engravidar? Então, é bem complicado, e é importante a gente saber que não adianta a gente gritar vitória por estar estudando, por estar conquistando um espaço ou outro, mas a gente tem que fazer com que o mundo nos dê condições, né? A gente tem vários países, eu estou aqui na Europa, a gente tem um cenário muito diferente, e tem países que dão 2 anos de licença maternidade, e não é só para a mãe, pode ser feito junto com o pai. Então, a mãe fica 1 ano fora. Geralmente, o primeiro ano a gente tem um aleitamento materno, né, mais intenso, e o segundo ano é o pai, e aí a mãe retorna para o trabalho. Então, por quê? Porque os governos entendem que você ter esses pais dentro de casa, nesse período de cuidado, porque a gente tem os 1000 dias do bebê, né? E tem toda uma carga de estudos, a ciência já mostrou que esses 1000 dias de vida do bebê são imprescindíveis para essa saúde desse bebê, para a interação desse bebê, e se os pais estão dentro de casa cuidando dele, a saúde pública ganha, os gastos com esse bebê vão ser muito menores, o custo público, vamos dizer assim, vai cair no final. Pagar esses pais para ficarem em casa é vantajoso se a gente for pensar financeiramente, né? Porque é um bebê que adoece menos, é um bebê que não vai estar na creche nesse período, é um período de vínculo com os pais, é um período de muitas transformações e mudanças, e concilia pai e mãe, porque a carga não é só da mãe, né? Então, essa é uma visão muito interessante. A gente precisa conquistar isso em outros países como o Brasil, que a gente ainda tem o quê? Uma licença maternidade na rede particular de 4 meses. 4 meses não é nem o tempo de aleitamento, de amamentação exclusiva, que é o ideal para esse bebê, que são 6 meses, né? Então, olha que difícil. Eu tenho um bebê grandão de quase 2 anos, eu ainda amamento, né? E vou amamentar, e eu várias vezes durante as reuniões, que a gente agora nesse mundo, né, online, está sempre em reunião, eu tenho que parar para amamentar, e eu sim percebo muitas das vezes pessoas desligando câmeras, né, para eu não vejo expressão de espanto, né, por essa cena. Então, olha como é que a sociedade não está preparada para isso, né? Não nos acolhe e não acolhe as nossas decisões. Porque se eu tenho acesso à informação, se eu sei que o leite, poxa, a gente está numa pandemia, eu incentivo muito as mulheres, olha, se vocês querem continuar amamentando, amamentem, porque o leite tem imunoglobulina A, que é um anticorpo, e ele transmite imunidade contra o Covid-19. Então, amamentem, se vocês querem amamentar, amamentem. Né? Aí muitas pararam porque, não, disseram para parar por causa disso, aí começam a inventar um monte de historinha em verdades, para fazer com que essa mulher tome outras decisões. E a gente, num momento como esse, e toma uma decisão dessa e o mundo não nos acolhe. É muito estranho isso, né? E aí eu queria falar com vocês, então, sobre essa minha experiência, né? Enquanto mulher, mãe e agora pesquisadora na Europa, estou quase 1 ano aqui, e eu vim para cá num outro intuito, né? Desenvolver pesquisas nessa área, da saúde do trabalhador, com ênfase nas violências que a mulher sofre, já que foi isso, fruto da minha tese, porque eu sofri enquanto gestante, trabalhadora, eu sofri no meu ambiente de trabalho, que eu me desvinculei, e aí toquei essa pesquisa, que mudou a minha vida, me transformou, só que aí com a pandemia,
a gente teve que mudar os nossos rumos, estamos estudando Covid o ano inteiro, né? Mas, e é muito difícil estar, eu estou com os meus pais aqui, é a minha rede de apoio, né? Se não fosse eles, não seria nada disso ser possível. Mas mesmo assim a gente vê o quanto é difícil conciliar tudo. Imagina essa dinâmica de sentimentos que nós estamos tendo durante essa pandemia. Está sendo muito difícil para a gente lidar com tantas incertezas, né? Agora imagina as nossas crianças que lidar com isso através da gente, né? Porque eles são esponja. E a gente tendo que conciliar home office, trabalhar dentro de casa com as crianças em casa, é muito complicado. E aí, o que a gente está vendo? Eu tenho esse grupo de mães e muitas delas foram demitidas porque não deram conta de trabalhar dentro de casa. E aí, já que a gente não tem legislação que prevê esse tipo de coisa, a gente tem uma legislação que protege a mulher grávida de ser demitida durante a gravidez, e mesmo assim elas são demitidas. E agora não tem legislação que vai proteger as mulheres que têm filhos em casa e estão aí descabeladas, tendo que ser protagonistas do cuidado com o filho, porque a gente sabe que tudo cai sobre elas, e ainda desenvolver um trabalho todo home office. Então, elas estão sofrendo muito, elas estão sendo demitidas, quando não estão sendo demitidas, elas estão sofrendo, né? Então, eu vejo eu que estou numa posição diferente, que eu vim num outro intuito, e eu tenho uma rede, tenho meus pais me ajudando aqui nos cuidados com meus 2 filhos, eu já vejo dificuldade, eu já vejo pessoas que evitam de falar comigo, eu já vi oportunidades que deixaram de me dar, mesmo eu tendo competência e eu sendo a próxima, mas eu vi que passou, e eu entendi o recado. Então, isso acontece comigo, eu estou numa outra posição, imagina, com outras mulheres. Isso está muito frequente, muito, e aí precisa ser, a gente precisa lutar contra isso, né? Porque é mostrar que todo mundo precisa se responsabilizar por essa criança que nasce, por esse bebê que chega ao mundo, por né? Esse ser que chegou. Não é só a responsabilidade da mãe. E a gente for pensar do mundo do trabalho, meu Deus, esse bebê vai crescer, essa criança depois vai entrar no mundo do trabalho, né? Essa engrenagem tem que ser mais humanizada, né? A gente precisa mudar isso, porque ela é muito opressora e desconsidera totalmente a mulher mãe, a mulher gestante.